Muito boa tarde, amigas e amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe. Muito boa noite, amigos e amigas do online, das sextas-feiras. É sempre muito bom estarmos juntos aqui no Centro Espírita União e Caridade, em Realengo, na Rua do Imperador 197. Na nossa reunião pública de quintas-feiras à tarde, às 15 horas, com a transmissão via YouTube, no nosso canal, às sextas à noite. Amigos e amigas, hoje nós vamos receber a nossa companheira aqui do União e Caridade, Andréia de Moraes, que vai nos falar, seja bem-vinda. Ela é nossa diretora aqui também, então estou fazendo essa brincadeira. Que vai nos falar, dando seguimento aos estudos agora de fevereiro, sobre um capítulo do livro O Espírito da Verdade, capítulo cujo tema é O Filho do Orgulho. Este livro, O Espírito da Verdade, ele é um livro que foi compilado através dos comentários dos amigos espirituais que eram feitos nas reuniões mediúnicas onde Chico Xavier e Valdo Vieira frequentaram, e essas comunicações depois, a partir no final de cada uma das reuniões de estudo do Evangelho, os espíritos se manifestavam, ora por Chico, ora por Valdo, e davam a sua contribuição com relação ao entendimento de cada capítulo que foi lido naquela época. Então, todas essas informações foram enfaixadas no livro O Espírito da Verdade, publicação da FEB. Então, amigos e amigas, vamos lá fazer o nosso preparo, depois da prece inicial, convidar a nossa irmã que, por favor, venha fazer o nosso preparo, a nossa irmã Sueli. Fique à vontade, Sueli. Isso, por favor. Um pouco mais perto do rosto. Boa tarde. É do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, nos mesmos pratos. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus capítulo 26, versículo 23. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais terrível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel, não parte de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco, nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado, com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Muito obrigado, Sueli. Muito obrigado pela leitura. Vamos então, amigas e amigos, fazer a nossa prece inicial da tarde de hoje. Jesus divino amigo,
Estamos, Senhor, aqui reunidos em Teu nome mais uma vez, nesta quinta-feira de estudo na reunião pública, para Te pedir, Senhor, a Tua presença, através da presença dos amigos espirituais de cada um de nós e também dos coordenadores da reunião, para que possamos juntos, encarnados e desencarnados, termos uma tarde, como disse, de estudo dessa doutrina maravilhosa que nos preenche o coração e que nos traz, além de conhecimento, muito consolo. Jesus, Mestre querido, abençoa, por favor, a cada um de nós, permita que nós possamos dilatar o nosso conhecimento para, junto aqui com a nossa companheira Andréia, que fará uso da palavra, que Deus a abençoe, possamos compreender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. E então, Mestre Jesus, felizes por mais esse encontro, em Teu nome, Senhor, em nome dos amigos espirituais da casa, mas sobretudo em nome de Deus, nós pedimos para dar por iniciada a reunião pública desta quinta-feira. Que assim seja. Vamos então passar a palavra a Andréia, que vai nos falar sobre o Espírito da Verdade no tema O Filho do Orgulho. Andréia, eu vou sair aqui da mesa para que não atrapalhe aqui a imagem, e você fica à vontade se quiser tirar a máscara. Nós estamos aqui seguindo todos os protocolos de distanciamento, então fica à vontade, tá? Obrigada, Ricardo. Deixa eu ver a distância do fiozinho, né? Tirar a máscara então. Boa tarde a todos. Bem, hoje, né, o nosso tema tem um título assim interessante, né? O Filho do Orgulho. E aí a gente pensa em várias possibilidades, né? Mas antes de falar sobre quem é, né, ou o que é o Filho do Orgulho, vamos falar sobre o autor da mensagem. O autor dessa mensagem, porque nesse livro, O Espírito da Verdade, ele é composto por mensagens de vários espíritos diferentes, né? Então o autor é o Caí Barchutel. E vamos ver quem é Caí Barchutel, né? Só para a gente situar e entender por que ele enviou essa mensagem. Deixa eu ver se é para cá, Ricardo disse que é para lá. Deixa eu ver. Para lá, para cá. Caí Barchutel, olha só, ele é de o nascimento dele, 1868, e desencarnou com quase 70 anos, né, ainda ia fazer, em 1938. Caí Barchutel, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas depois foi para São Paulo e veio a morar e veio a desencarnar também, e construiu a sua vida antes de desencarnar em Matão, né, no estado de São Paulo. E ele foi prefeito, o primeiro prefeito de Matão. Então foi um espírito engajado na questão política. Mais tarde ele veio a conhecer um pouco sobre a doutrina espírita através de um amigo, né, Manuel Calixto. E a partir daí ele começou a se aprofundar mais nos estudos do espiritismo. De tal maneira que ele fundou, no dia 15 de julho de 1904, o Centro Espírita Amantes da Pobreza. Mas Caí Barchutel é muito conhecido também por outra ação dele, não sei se o pessoal vai lembrar, né? Da edição do jornal O Clarim, tem a editora Clarim, né? Então foi Caí Barchutel também que começou também a primeira edição desse jornal, que existe até hoje, existe a editora. Temos também, uma coisa interessante da vida dele, são os atos de renúncia. Então ele acolhia pessoas doentes físicos e mentais na sua própria casa. E era tanta procura, porque ele trabalhava nessa parte de farmácia, né, como farmacêutico, que ele acabou alugando uma casa para abrigar e ajudar a tratar dessas pessoas. E em 15 de fevereiro de 1925, Caí Barchutel, ele lançou o primeiro número da Revista Internacional do Espiritismo, que existe até hoje. Então, grande contribuição que deu o Caí Barchutel, né, para o espiritismo. E essa mensagem que a gente vai estudar hoje, que ele escreveu, é para nós espíritas. Principalmente, é claro que serve para todos, mas vamos tomar para nós mesmos. Então, qual é o pior inimigo? Quer dizer, quem é o filho do orgulho, né?
Quem é o filho do orgulho? Aí vamos pensando, a gente pensa, né? Tem várias coisas que vêm do orgulho, né? Da pessoa se achar superior a todos, né? Ter assim, essa questão de, na verdade, de achar os outros inferiores. Então, diz Caibar Schutter que o filho do orgulho é o melindre. O que é o melindre? O melindre é a tendência da pessoa que se magoa com facilidade, especialmente por coisas sem importância. Então, aquela pessoa que alguém fala uma coisinha, a pessoa já fica magoada. Que a gente tem até medo de comentar alguma coisa, que a pessoa já vai achar que é uma indireta para ela. Então, melindre, a pessoa melindrada, é uma pessoa que fica com ressentimento à toa, uma pessoa cheia de suscetibilidade. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre o melindre na casa espírita. É isso que o Caibar Schutter vai falar. Então, a gente está gravando, mas quem quiser comentar, a gente comenta, a gente fala aqui no microfone, o pessoal vai saber o comentário que vocês fizeram também, né? Diz o autor que evitemos tal sensibilidade de porcelana que não tem razão de ser. Então, quem é que tem um joguinho de porcelana, que a gente tem um cuidado, porque a porcelana é um material que tem pouquíssima resistência ao choque. Então, qualquer batidinha, aquela coisa de porcelana, lasca um pedacinho, quebra, deu uma batida, quebrou. Então, diz Caibar Schutter pra gente evitar essa sensibilidade de porcelana, de ficar machucado, ficar magoado com uma coisa às vezes tão pequenininha, que não foi talvez até a maioria das vezes não foi dirigida para nós, mas a gente toma para nós e fica com aquela mágoa, aí por isso sai do centro, ou então sai da reunião e fica com aquilo durante anos no coração. Então, a gente fala o cuidado que a gente deve ter, principalmente na casa espírita. Aí vem os exemplos. O interessante do Caibar Schutter é que o primeiro exemplo, a gente pensa assim, vai dar um exemplo das pessoas da casa, do assistido, ou da gente que é trabalhador. Não. O primeiro exemplo é do diretor, quer dizer, é o que deve ter mais cuidado com relação aos melindres na casa espírita. É o diretor que tem a sua proposição refugada, que não foi aceita, e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. Então, eu fiz aqui uns exemplos, né? Então, um diretor que fala, sugere que troque a cor da tinta da janela. Aí faz na reunião de diretoria e o pessoal não concorda. Aí a pessoa acha, poxa, sua ideia foi tão boa. A pessoa acha, sua ideia foi tão sensacional. Tem um pouco aquele quesinho de vaidade, mas o grupo achou melhor que não, mas a pessoa fica tão magoada que aí não quer mais ir nas reuniões. Ou então pensou em trocar a porta de lugar, o grupo não concordou, pronto. Aí aquela mágoa, não quer mais saber do centro, as pessoas são todas muito desrespeitosas, não aceitam sugestões, né? Então, o primeiro ponto do Caibar Schutter é para os diretores da casa, né? Isso tocou também, né? Aqui na gente, né? Enquanto diretores, se a gente tem ficado melindrado com as coisas que um critica, que o outro fala, o outro diretor, um trabalhador da casa vem e nos pontua, tal coisa não está bacana, e aí a gente, tentar, ao invés de se magoar com aquilo, tentar, mesmo que talvez naquele momento uma sugestão não seja aplicável, é pensar, poxa, por que será que a pessoa sugeriu aquilo? Como é que isso pode ser realmente melhorado? Como é que pode ser resolvido? Ou então explicar para a pessoa por que não pode ser daquele jeito que a pessoa sugere naquele momento. Então, por exemplo, também alguém sugere um livro para o estudo. Vamos estudar tal livro. Aí a maioria acha que seria melhor um outro livro. Aí aquele que sugeriu o livro, mas o meu livro que eu sugeri era muito melhor do que os outros sugeriram. Então isso é melindre. Se o grupo achou melhor um outro livro para estudo, a gente vai acatar a questão do grupo e depois a gente propõe novamente. Ou então a gente avalia se o grupo decidiu para aquele momento, aquele livro seria o adequado. Não sair do centro por causa disso, ficar com aquela mágoa. Fala, Ricardo. Tem um melindrado que sai. Tem um melindrado que não sai e fica esperando dar errado. O Ricardo está falando, vou falar aqui, porque não sei se todo mundo ouviu, que é aquela pessoa que fica com aquela mágoa, ela não sai, mas fica torcendo para não dar certo, fica esperando. O que também, ao invés de colaborar para que dê certo daquele jeito, esse é pior, né, Flavinha? Ao invés de colaborar para que dê certo,
a pessoa fica torcendo para que não dê certo. Poxa, e no trabalho na casa espírita, o que a gente precisa pensar é que todos nós aqui somos necessitados de auxílio. Então, todos nós estamos aqui para aprender tanto a parte teórica, mas aprender na convivência, a ceder, a respeitar, né? Tudo isso nós estamos fazendo um treino aqui na nossa casa espírita. Aí esse aqui eu botei um desenho assim mais engraçadinho. O médium advertido construtivamente pelo condutor da sessão quanto à própria educação mediúnica e que se ressente, aí não quer mais ir na reunião. Porque de repente o coordenador falou, olha, precisa chegar mais cedo, não pode chegar em cima do horário, porque senão como é que a pessoa vai se envolver fluidicamente com a reunião? Ou então o coordenador fala, olha, é importante que o tema tenha sido estudado antes, porque quando a gente estuda em casa para o tema da reunião mediúnica, a gente já vai se envolvendo fluidicamente com a reunião. Então vão tendo vários comentários, e aí a pessoa que é melindrada, que tem esse melindre, aí, poxa, fica aquela mágoa, aquela tristeza. Aí na reunião mediúnica nem consegue se concentrar, porque fica com aquela mágoa. Uma outra coisa que eu anotei aqui, às vezes o coordenador fala, gente, chegou no centro, vai ter reunião mediúnica, chegou mais cedo, não é pra gente ficar batendo papo de, lá em Petrópolis, viu quantas pessoas morreram, viu lá a van que virou. Não é esse momento, é o momento da gente ficar em reflexão, em prece, pedindo pelas pessoas, já se envolvendo, já vibrando a favor dos sofredores, tanto dos outros locais quanto aqueles que serão acolhidos aqui. E entre os acolhidos aqui somos nós também, os sofredores, serão acolhidos aqui. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Temos o Raulino que coordena aqui a nossa reunião de esclarecimento espiritual, né? Essa questão de quantas vezes a pessoa se magoa com um pequeno comentário que é construtivo, que cabe, gente, ao coordenador da reunião falar mesmo. Quem é o que vai falar de alguma necessidade, algum problema que precisa ser pontuado, que não o coordenador? Cabe a ele falar. E a gente vai trabalhando essa questão, que vamos falar daqui a pouquinho, da humildade, da gente pensar, poxa, se falou isso, eu posso até não concordar naquela hora, mas por que será que falou? Será que não cabe uma reflexão? Por que se pontuou isso? O que eu tenho que melhorar? Será que realmente tem que estar mais vigilante naquilo que eu comento, naquilo que eu penso? Então, esse é um movimento contra o melindre, a gente tentar entender por que aquilo nos chateou e tentar evitar essa mágoa que fica dentro da gente. Olha quanta coisa o Caibachuto, que foi espírita, né? Ele pontua pra gente. O melindre diz ele na mensagem, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos, e pensa só em si. Se foi uma decisão do grupo, vai ser beneficiar o grupo todo, ou foi uma decisão tomada de determinada maneira, por que a gente o grupo vai ter que sacrificar uma ideia só por uma pessoa? Por exemplo, nós temos a reunião aqui, né, das 15 horas. Aí vamos que alguém sugira, né, e às vezes a gente conversa isso na diretoria, que a reunião vai para 17 horas. Mas se a maioria acha melhor o horário das 15, a diretoria faz uma pesquisa com relação a isso aos frequentadores e decide, aquele que sugeriu 17 horas, ele deveria entender que foi avaliado que o melhor seria manter as 15 horas. Mas se a pessoa, ela é uma pessoa melindrada, ela fica, mas a minha ideia era muito melhor, seria muito melhor por causa disso, 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 disso. Então, isso é aquela ponta de vaidade da gente achar que nossas opiniões, nossas ideias são melhores do que a dos outros, quando elas são importantes, mas a gente precisa conversar com o grupo. E se o grupo achou melhor que não fosse aquela ideia, ou se o coordenador do trabalho achou que não era, então a gente aprende a entender, a ceder. Ou também, se a gente é magoado de alguma forma, a gente vai treinando também essa questão do perdão. Ricardo, você vai falar? Tá. Vai falar da vaidade que se contrapõe ao interesse geral. A gente pensa mais na minha ideia, que a minha ideia, poxa, tão bacana, mesmo que para o bem geral seja melhor a outra ideia que não a minha. Mais um exemplo. O comentarista, admoestado, né, foi chamado a atenção fraternalmente para baixar o volume da voz que se amua na inutilidade. Fica chateado, não quer fazer mais nada. Então é aquela pessoa que está na reunião, né? Aí tem alguém, aqui não é mais o caso, tem pouquinha gente, né? Mas a reunião da sexta-feira, cheia,
antes da pandemia, né? Para o pessoal que está ouvindo a gravação antes da pandemia, porque a gente ainda não tem a reunião da sexta. Se as pessoas estão, às vezes, um grupo lá conversando alto, chega alguém fraternamente, olha gente, vamos tentar não falar agora durante a reunião, esse é um momento de aprendizado e a nossa fala atrapalha a concentração dos outros. Aí a pessoa que é melindrada, aí fica, como é que pode ter falado assim comigo? O que tem? Era só uma coisa rápida que eu estava comentando. A pessoa chega atrasada, quer abraçar e beijar todo mundo. Isso, a pessoa chega atrasada na reunião, aí quer dar boa tarde para todo mundo, e quer dar beijo em todo mundo, mas já está atrasado, já começou a reunião. Aí alguém fala, gente, não dá para cumprimentar agora, aí pronto. Aí a pessoa melindrada fica magoada, mas eu estava dando um beijo, um abraço, antes da pandemia, né gente? Um abraço em todo mundo. Mas são coisas que a gente precisa trabalhar e tentar entender. Se houve um comentário nesse sentido, é porque a gente precisa refletir, é porque tem um motivo, né? A reunião já começou, a gente já teve prece, teve preparo, teve prece, a gente começa a conversar, desconcentra o grupo todo que já está preparado para a reunião. Outra coisa que eu botei aqui, olha, ainda está aqui, olha, celular tocando, a gente coloca o recado aqui, olha, um recado delicado, agradecemos por desligar o seu celular. Então, é importante, a gente já está no meio da reunião, toca um celular, desconcentra a reunião, né? Desconcentra aquele que recebe a ligação e desconcentra os outros, que todo mundo fica meio ligado. Ou então vem para a reunião para ficar no WhatsApp durante a reunião. Se vem alguém e fala, gente, vamos nos dar esse momento para a gente estudar a doutrina, sem ficar tão presa ao WhatsApp. Aí a pessoa fica magoada, mas era uma coisa muito importante, igual aluno, né? Fala, gente, guarda o celular, não é hora do WhatsApp. Professora, mas era minha mãe, sempre é a mãe que está mandando recado no meio da aula, né? Então é isso, a gente, aí a pessoa fica magoada no centro, porque alguém falou alguma coisa do celular para botar, para desligar. Só que a gente precisa entender que a gente está colaborando com a reunião, colaborando com o coletivo, quando a gente tem essas ações em benefício de todos. E se a pessoa fica magoada, ela está perdendo tempo naquele sentimento de mágoa e não está aproveitando a reunião. Enquanto ela está lá chateada, por que falou isso? Aí não prestou atenção na reunião, não se concentrou, perdeu a oportunidade desse pequeno momento que a gente tem, às vezes, 1 hora por semana, da gente se encontrar aqui agora, né, presencial, na nossa reunião. Vamos para o próximo. O colaborador do jornalzinho, né, que às vezes a gente tem no centro, um boletim. O colaborador do jornal que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado, encerrando atividades na imprensa. Aí eu pensei nos dias atuais, né, o grupo de WhatsApp. Aí a gente diz, olha, esse grupo é para as mensagens daquele estudo. Aí a pessoa bota uma mensagem bonita, mas não tem nada a ver com o tema. A gente coloca, essa mensagem não cabe agora nesse grupo. Aí pronto, sai do grupo, porque a pessoa fica magoada. Isso é melindre, né? Isso é uma mágoa por um motivo sem gravidade. Existem outras coisas muito mais sérias para a pessoa ficar magoada, que justificaria, talvez, né, uma mágoa enquanto a gente não evolui. Mas uma coisa pequenininha dessa, a gente se magoa com uma coisa pequenininha, imagina quando vê uma coisa grande. A gente não vai ter estrutura, né? Outra coisa também que a gente coloca às vezes no grupo do WhatsApp, né? Não precisa dar bom dia, boa tarde, boa noite. Aí a pessoa fica triste porque botou um bom dia tão bonitinho lá piscando. Mas não dá, se todo mundo botar bom dia, boa tarde, boa noite, as mensagens mais sérias a gente não consegue achar no grupo, que fica cheio de mensagem, né? Ou então bota uma mensagem política partidária, aí a gente diz, não é para botar uma mensagem desse teor no grupo, que vai gerar polêmica, aí um concorda, outro discorda, e a gente foge ao objetivo daquele grupo. Não quer dizer que não possa botar em outros grupos que tenham esse objetivo, fora da casa espírita. Mas aí pronto. Mas o centro, as pessoas são muito intolerantes, o centro espiritual em caridade, as pessoas são muito duras. Aí pronto, fica com aquela mágoa, aquele melindre. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa. Não. Olha aqui, Flávia. Flávia é a nossa diretora, né, do Serviço de Assistência e Promoção Social aqui do União em Caridade. A cooperadora da assistência social esquecida na passagem de seu aniversário se mostra ferida, caindo na indiferença. Olha a questão sutil do melindre.
Tem lá, às vezes, no mural, né, um homenageado de quem colabora, ou então no grupo de WhatsApp eu recebo um e-mail. Aí a pessoa, por algum motivo, né, não é porque as pessoas não gostam da pessoa, por algum motivo há um esquecimento, a pessoa não foi citada. Aí fala, poxa, eu sou colaboradora da casa há tantos anos, esqueceram o meu nome na homenagem de aniversário. Gente, isso é uma coisa muito pequena para a gente ter uma mágoa e sair de um trabalho. Às vezes é mais fácil a gente chegar para o coordenador e falar, olha, esqueceram o meu nome, e aí não apareceu, aí a pessoa, poxa, então, né, vai lá, vai colocar. São coisas muito pequenas e que a gente precisa estar atento. Eu digo a gente mesmo, estou me incluindo nisso, a gente ficar magoado com coisas, às vezes, tão sem importância, tão pequenas. Mas isso é o caso de melindre. É quando a gente tem aquela vaidade, a gente se achar, às vezes, superior aos outros, que a gente merecia ter aquela atenção especial das pessoas. Aí fala do servidor do templo. Servidor do templo que foi, certa vez, preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. Então a pessoa, pensei aqui em algumas situações, né? A pessoa não foi convidada para fazer uma palestra no centro e aí fica magoado. Fulano fala e eu nunca fui chamado. Ou então para compor um trabalho, a pessoa não foi chamada para aquele trabalho e queria tanto ser chamada e não foi, aí fica aquela mágoa, aquela tristeza. Porque às vezes também a pessoa quer ser chamada para o trabalho que ela quer fazer e às vezes não é o trabalho que a casa está precisando que ela faça. Então essa é uma questão de melindre, né? Da gente ficar chateado, magoado com alguma coisinha. Botei aqui, uma pessoa, de repente, gostaria muito de coordenar um trabalho. Aí o coordenador comenta, olha, para coordenar o trabalho, primeiro você precisa participar do trabalho, ser trabalhador da casa. Mas a pessoa quer ser coordenador do trabalho. E aí a pessoa não entende que existe primeiro aquele envolvimento, começa a estudar. Para vir também para reunião, para atividade mediúnica, primeiro tem que estudar, se equilibrar. E aí a pessoa não aceita, porque a pessoa acha que já está preparada para tudo. Não aceita a orientação. Isso é melindre. Outra coisa aqui, Flavinha. O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido, foi esquecido nas citações de agradecimento. E aí surge magoado, esquivando-se a nova cooperação. Tem a lista de quem colaborou, aí não foi citado o nome da pessoa, a pessoa fica muito magoada porque não foi colocado o nome. A pessoa doou para a Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, fazer o comercial aqui para o celular. E aí a pessoa doou, porque está precisando, né, a Rádio Rio de Janeiro, essas questões, sempre porque os equipamentos ficam obsoletos e precisa renovar. Aí está lá na Rádio de Janeiro, eles falam os doadores, aí não falaram o nome da pessoa. Aí pronto, a pessoa que é melindrada, não vou mais doar, não falaram o meu nome. Então isso é melindre, porque que importância tem falar o nome ou não? A pessoa quer colaborar ou quer que o seu nome apareça na rádio? São coisas que a gente precisa se avaliar. Gente, o Caibarchuto vai direto, né? Vai direto na ferida da gente. Olha, outra questão de evangelização. O pai, relembrado pela professora das aulas de moral cristã, pelos evangelizadores, com respeito ao comportamento do filho, e que por isso fica suscetibilizado, magoado, cortando o comparecimento da criança. Então vem um evangelizador e fala, olha, a evangelização começa domingo 9h30, a criança só chega às 10h. Aí conversa com os responsáveis, olha, é importante que chegue 9h30, porque 9h30 tem a música, tem a ambientação, a criança vai ver seus colegas, vai ver os evangelizadores, aí pronto. Aí ponto, o responsável fica magoado, porque é a hora que dá para chegar. Domingo, né? Como é que eu vou acordar cedo? Mas aí a gente acaba, quando é para a escola, né? A escola da formal, da educação formal, a gente se empenha para chegar na hora. Então, na hora da educação religiosa, a gente também não vai se empenhar para chegar na hora. E o evangelizador não precisa falar, lembrar que tem a questão do horário, que é importante. A criança perde um monte de coisa quando chega atrasada. Deixa eu ver o que é mais aqui. Às vezes também na evangelização, assim como na escola, a gente percebe que a criança tem alguma dificuldade. Às vezes a gente fala assim, será que não seria o caso dessa criança ter um acompanhamento, uma avaliação psicológica?
Aí pronto, os responsáveis ficam magoadíssimos. Ah, meu filho não tem problema. Meu filho, a evangelização é que não dá conta, que os evangelizadores são muito ruins. Então, a gente às vezes adia todo um acompanhamento de um filho que poderia ter começado há muito tempo atrás, porque a gente não aceita, às vezes, um pequeno comentário com o objetivo de ajudar. E aí tira a criança da evangelização. Vamos falar do jovem. E vai cair barchuta, né? Só lá, né? Pegando pesado lá com a gente. O jovem aconselhado pelo irmão amadurecido e que se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência. Então, nós trabalhamos muito tempo aqui na juventude, né, Ricardo? E as pessoas também, né, que trabalham, têm seus filhos também, têm todas essas experiências. Por exemplo, vai chegando época de avaliação para o ensino técnico, vai chegando a época de faculdade, aí o jovem fala, eu vou deixar de vir à mocidade porque eu preciso de tempo para estudar. E a gente conversa, olha, cada um, né, vai avaliar, mas será que essa uma hora e meia do tempo da juventude vai atrapalhar tanto o estudo assim? E será que esse momento, uma hora e meia, não é importante para o nosso equilíbrio espiritual? Para tantas coisas que vamos enfrentar, às vezes, no meio escolar, que não é fácil, que é complicado. E aí o jovem, não, mas é que você não entende. Mas aí a gente, mesmo um dia tendo passado por todo esse caminho, o jovem, você não sabe que hoje é diferente. Mas cabe ao evangelizador comentar isso com o jovem, porque a religiosidade também precisa ter um tempo na nossa agenda, porque nós somos espíritos. Então, o estudo vai ter que ter um espaço, a família tem um espaço, mas a religiosidade na agenda precisa de um espaço também. Porque isso traz muito equilíbrio, muita fortaleza para as dificuldades que a gente enfrenta no meio escolar, no meio do trabalho. Deixa eu ver o que mais que eu botei aqui. Vestibular, com relação às falsas. Outra coisa que eu botei, deixa eu ver, se eu entendo aqui minha letra. Então, por exemplo, também, às vezes o jovem quer fazer uma atividade. Vamos fazer uma atividade para o centro de Natal. Aí pensa, enfeita todo o centro de Papai Noel. Mas cabe a gente, que é da casa, o diretor, o evangelizador, falar, gente, o Natal, Papai Noel é muito bonito, mas é uma imagem comercial. O Natal para a gente é Jesus, é o nascimento de Jesus. Aí a pessoa fica magoada. Não, mas é tão bonito o meu Papai Noel. Aí pronto, sai do centro. É melindre. Quando cabe a quem dirige a casa falar, Natal é tão importante, tão pouco falado, que a gente não pode deixar de falar de Jesus no Natal. É a nossa prioridade, né, no Centro Espírita, falar de Jesus. Oi. Tá. O bem-entrado não vai parar de ser de todos os centros que ele vai contar, então ele vai considerar que está sendo definido como útil. Deixa eu só comentar. Vai passar para outro assunto? Não. Tá. Não, é que o Ricardo está falando que a pessoa... Eu estou falando aqui, senão não vai dar para ouvir amanhã, né? Porque a pessoa que se melindra com facilidade, ela não vai parar em nenhum centro, nenhuma casa espírita, porque fica chateada aqui com uma coisa, vai para outra, fica chateada com a outra coisa, aí vai em outra, fica chateada com outra coisa. E o segundo comentário é o seguinte, aqui está na posição de coordenação, de direção, tem que levar essas situações com muito amor, com muita justiça, mas não pode deixar de falar, nem de fazer o que é melhor para incorporar a comunidade, né? A nossa responsabilidade é essa. Então, é saber lidar com o bem-entrado, mas não permitir que ele coloque sempre a sua opinião, seja imensa sempre, senão a atividade não anda. A mensagem do Caio Barchuto vai muito falando para nós, que nos melindramos. Mas Ricardo está lembrando que a gente também precisa ter o cuidado, que é claro, gente, que não é para falar agressivamente com o outro. Caio falando agressivamente, aí a gente está falando de outra questão. Está falando daquela pessoa que se magoa por qualquer coisinha que a gente fale, mesmo fraternalmente. É nesse caso, né, Ricardo? E que cabe a quem coordena a casa, porque faz parte da tarefa e a gente se posicionar. Algumas coisas podem na casa espírita, outras coisas não podem na casa espírita. Então a gente vai falar fraternalmente, mas não vai poder deixar de falar, com medo da pessoa deixar a casa. Então, se a pessoa, na sua intimidade,
A gente comenta isso no ESG, né? Se a pessoa acende uma vela porque na sua intimidade, na sua casa, isso lhe toca o coração, a gente não está discutindo isso. Só que na nossa instituição, a gente segue a questão do culto interno. Então a gente não vai tentar não ter, né? A gente busca não ter práticas exteriores, como acender uma vela, como ter um retrato, uma imagem, mesmo que a gente respeite todas as crenças que assim agem, se a pessoa age na sua privacidade, mas cabe a quem dirige a casa dizer, aqui a gente está tentando trabalhar isso na gente, o culto interno, a oração, o intercâmbio interno, sem precisar de artifícios, de elementos externos, né? Estamos chegando já está até cansado, né? Cair Barchuto, né? Não deu moleza na gente, não. A pessoa que se sente desatendida, olha só isso aqui, ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita, nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita de trabalhar a fim de prover a própria existência. Então, no atendimento fraterno, por exemplo, a pessoa está com um problema, precisa de uma conversa, mas às vezes naquele momento que a pessoa quer ser atendida, que ela precisa ser atendida na opinião dela, a pessoa que poderia fazer o atendimento está no trabalho. Então a pessoa naquele momento, infelizmente, ela não pode atender. E aí a pessoa fica magoada, porque aquele problema dela era muito grande, com certeza é grande, porque a pessoa está sofrendo. Mas também tem o caso da outra pessoa que às vezes não pode atender naquele momento, mas fará o mais rápido possível esse atendimento logo que seja viável em termos de horário. E o último exemplo que ele dá, o amigo que não se viu satisfeito ante a conduta de um colega, uma pessoa do centro, teve uma conduta que não foi adequada na instituição e deserta revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora de auxílio mais amplo. Então a gente vê uma pessoa do centro e fulano fez aquilo, e não vou mais naquela casa, engloba todo mundo naquela falta da pessoa, naquele deslize da pessoa, como se todos ali não servissem daquela casa, esquecendo que aquele momento é que a pessoa precisa de mais amparo, de mais auxílio. Um comentário? E aí tem um trecho que eu tirei de uma mensagem agora da internet, não é do Caí Barchutel, que ele fala o seguinte: na maioria das vezes, pessoas melindradas, nós, né, melindrados, expressamos orgulho ferido, insegurança pessoal e baixa autoestima. Então isso é um outro enfoque que a gente precisa pensar também. São questões que a gente precisa se fazer quando a gente fica magoado com muita facilidade. Estamos falando disso, a pessoa que se magoa com qualquer coisa, ninguém pode falar nada que a pessoa se magoa. Por que estou me sentindo assim? Por que isso está me magoando? Por que eu estou me sentindo desvalorizado? A gente tentar se entender, buscar compreender por que isso nos dói tanto. Este sentimento está interferindo no relacionamento com as pessoas ao meu redor? Então diz esse autor nesse site vivaluz.com.br que a gente precisa também se autoavaliar, às vezes, se isso é uma constante durante anos na nossa vida, além do apoio espiritual, que é essencial, a reunião, o passe, a leitura, o atendimento fraterno, a gente também às vezes precisa de um apoio médico, um apoio psicológico. Se isso nos traz muitos sofrimentos, a gente está sempre achando que o mundo está nos perseguindo em todos os locais, é um momento às vezes a gente também buscar um auxílio profissional para a gente tentar vencer esse sofrimento nosso, porque quem mais sofre é a pessoa que se sente magoada o tempo todo, ela sofre o tempo inteiro, né? Aí tem uma frase de André Luiz no livro Sinal Verde. Gente, eu sempre li essa frase e achava assim, interessante, mas agora, estudando sobre o melindre, é que eu entendi melhor essa frase. Quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro. Porque a pessoa que tudo ela se fere, ela vira, na verdade, um espinheiro, ninguém pode se aproximar, todo mundo tem medo de falar qualquer coisa.
Então a pessoa vira um espinheiro. A gente tem que ter muito cuidado. Aí quando você quer chamar para um trabalho, você pensa que aquela pessoa se magoa com facilidade, você pensa, melhor não chamar, porque aí qualquer coisa que eu for falar para essa pessoa, aí ela vai ficar magoada e vai sair do trabalho, vai sair falando mal do trabalho. Então, quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro, fala André Luiz. E agora já encaminhando já para o encerramento da nossa mensagem, mas ainda tem uma historinha. Fujamos à condição de sensitivas humanas, aquela espécie vegetal que se encosta e logo se retrai. Então, fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Então, se a gente está a nossa consciência tranquila, fizemos o melhor ao nosso alcance, vamos ficar magoados, a gente fez o melhor possível. Se alguém falou alguma coisa, não foi uma indireta para a gente, porque seria uma indireta para a gente. Então, Caio Barchuti nos traz essa reflexão. Agora, o ponto-chave, né? Com a humildade, não há um melindre que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. Então, se nós tivermos a humildade, a gente achar que não é melhor que ninguém, então alguém fez uma crítica, tudo bem, tem que melhorar mesmo. Eu estou falando isso, mas eu acho que não acho isso simples, não. Estou pensando, falando, né? E estou introjetando aqui, refletindo. Com a humildade, não há um melindre que piora aquele que o sente, que é quem mais sofre, sem melhorar a ninguém. Porque o melindre, a pessoa que se magoa, também não está ajudando a ninguém. E por último, aqui no Evangelho, tem o capítulo do Evangelho, né, que essa mensagem desdobra, é uma mensagem de Lacordaire, que fala sobre a humildade. A humildade nivela os homens. Olha que bacana, quer dizer, todos nós ficamos iguais. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes, a gente se enfeita de virtudes que não temos. Porque a gente começa a achar que, não, poxa, eu tenho isso e aquilo, por que não aceitaram a minha opinião? Como se trouxéssemos um vestuário para esconder as deformidades do nosso corpo. Com a humildade, quando nós conseguimos trabalhar, né, vamos trabalhando, porque é uma das virtudes, né, que são desafiadoras para nós, a gente vai vendo como nós somos de verdade e aceitando melhor uma opinião, uma sugestão, uma crítica, ao invés de ver como uma censura para a gente pensa, poxa, será que eu posso melhorar nisso? Será que realmente essa questão é algo a se pensar? Vou pensar nessa questão. E para terminar, vamos contar uma história. Deixa eu achar aqui a história. É uma história do irmão X, do livro Cartas e Crônicas. Essa história se chama Bichinhos e fala de uma árvore. Então, uma árvore frondosa. Vamos pensar numa árvore que a gente gosta, assim, né? Estou pensando aqui na árvore lá do nosso vizinho, uma árvore frondosa, forte, maravilhosa, aquela sombra, ainda mais nesses dias, né, de verão. Então, o irmão X diz que lembra de uma árvore frondosa da sua infância. Era verde, se assemelhava a uma catedral na obra prodigiosa da natureza. E naquela árvore tinham ninhos, passarinhos, flores, aquela árvore, né, que era assim, que a gente passa na rua e passa, nossa, né, tira até foto, né, agora com o celular, tira foto, na época do irmão X não, né, quando ele era encarnado como Humberto de Campos. Bem, aí vem os tropeiros exaustos e ficam, gente, vai ser gravado isso, né? Os tropeiros exaustos que ficam lá na sombra da árvore, descansando. Aí vem aquelas pessoas também que às vezes os lenhadores tiram lá um pouco dos galhos, mas ela se refaz, a árvore se refaz, mesmo assim com os galhos que são tirados. Tem as fagulhas da trovoada que ressecam uma parte, mas essa árvore se recupera. Vem ventanias furiosas, vem temporais, né? E aí aquela árvore está lá firme, o tronco também lá forte, né? Mas aí chega um dia, uns bichinhos começam a penetrar essa árvore de modo imperceptível. Ninguém dá atenção para esses bichinhos, né? Eles são microscópicos, incolores. Que mal eles poderiam fazer para aquele gigante, para aquela árvore gigante? Só que eles vão se multiplicando indefinidamente e vão lá para a raiz e vão enfraquecendo aquela árvore.
E aí o vegetal que superara tantas ameaças do céu e da terra começa há pouco tempo a ficar triste, emurchecido e se transforma num lenho seco destinado ao fogo. Diz irmão X, tantas associações espíritas respeitáveis, elas não se acautelam contra os perigos que aparentemente são sem importância. Então suportam, né, as instituições espíritas com heroísmo e serenidade frente às pedradas, provações, afrontam, né, suportam a calúnia, a maldade, a perseguição, o menosprezo público. Porém, essas árvores, essas casas, né, visitadas pelos vermes invisíveis da inveja ou do ciúme, da incompreensão ou da suspeita, depressa se perturbam e se desmantelam, incapazes de reconhecer que os melindres pessoais são parasitas destruidores das melhores organizações do espírito. Então ele fala, irmão X, sobre o disse-me-disse na casa, aquela fofoquinha, aquela chateaçãozinha que fica com uma coisa pequena. Isso vai minando a casa, o cuidado, a gente, né, de não minar a casa pela raiz. E ele fala que qual é então o remédio antisséptico, né? Ainda mais nessa época de pandemia. Fala que é a boa nova. É Jesus quando fala que cada um negue a si mesmo, isto é, a humildade. Impede que essas coisas, esses bichinhos, eles entrem na árvore, na nossa casa espírita e abalem a estrutura de uma casa que às vezes é uma casa centenária, ou então de muitos anos. Às vezes vai ser abalado por coisas pequenas que vão entrando devagar, mas que têm uma força muito grande se a gente não estiver atento. Bem, amigos, então esse é o nosso estudo. Jesus fique conosco, agradeço a oportunidade de reflexão sobre o tema. Então, um grande abraço a todos. E nós agradecemos a querida Andréia pelo trabalho, pelo estudo. Que Deus te abençoe. Amigas e amigos, vamos então agora finalizar o nosso trabalho nessa primeira parte com uma prece final que vai ser feita pelo nosso companheiro Raulino, e depois faremos aquela rápida mentalização que tem sido feita por causa do passe, né? Como nós estamos num período de pandemia, o passe não é dado na sala específica, nem é individualizado. Nós faremos aqui mesmo, logo depois da prece final, uma rápida mentalização para pedir a Deus que nos abençoe a todos juntos, né? Ser um passe coletivo. Então, Raul, obrigado, amigo. Prece final, por favor. Vamos então levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nesta tarde e noite, agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui. Querido Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Deus, aprendendo um pouco mais dos Teus ensinamentos, Senhor. Permita que possamos ter assimilado um pouco desse ensinamento, da lição dessa tarde, para que possamos sair daqui mais fortalecidos na fé e na doutrina, Senhor, a fim de caminharmos mais depressa em Tua direção. Que Tua paz possa nos envolver a todos, presentes e ausentes, que não puderem estar conosco. Abençoa todos os trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados. Envolva também, Senhor, especialmente aqueles irmãozinhos que pereceram no desastre de Petrópolis. Que eles possam ter sido recebidos pela espiritualidade maior e receber toda a orientação e o socorro espiritual. Abençoe também, Senhor, todos aqueles que passam pela provação da pandemia, Mestre, e toda a humanidade inteira. Mais uma vez, nós te agradecemos, Senhor, por esta tarde, esta noite, e que possamos voltar aos nossos lares sob a Tua proteção. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Raul. Uma boa tarde a todos e uma boa noite para o pessoal de sexta-feira.